chamado de artrite reumatoide. Não movimentava nenhum de seus membros, era totalmente dependente para tudo. Um simples cafezinho, remédio, dependia de tudo, só movimentava um pouco o pescoço e os lábios. Com 30 anos de idade, Jerônimo fica cego dos 2 olhos. E a gente pensa, tinha tudo para reclamar. Paralítico, cego dos 2 olhos, com vários problemas cardíacos. Era um indivíduo que viajava, esteve no Rio de Janeiro inclusive, ia para vários lugares fazer palestras, falar de Jesus, falar de espiritismo. Devido ao seu exemplo, ele contagiava as pessoas. Era amigo de Chico, amigo de Valdo. E ele então recebia na sua cidade caravanas do Brasil que iam lá ver aquele homem que era um exemplo vivo do bem sofrer. E certa vez chegou uma mulher para Jerônimo Mendonça que fora diagnosticada com câncer. Ela chegou e disse que Deus não existe. E Jerônimo pacientemente disse, minha filha, claro que existe. Ela falou, não. Se Deus existisse, a morte não existiria. Que como pode eu, que sou uma mulher boa, que tento fazer o bem, que tento ajudar o próximo, estar agora com câncer, e tantas pessoas ruins estarem com saúde plena? Jerônimo tentou dar-lhe as explicações baseadas no Evangelho, no Espiritismo, todas elas infrutíferas. A mulher continuava revoltada. Ela disse que se Deus fosse bom, nós jamais morreríamos. Jerônimo pensou então, você está dizendo que a bondade de Deus se manifestaria na imortalidade do ser, no corpo, na carne? Ela disse, sim, é claro. E ele disse, olha, então eu estaria condenado a viver pela eternidade, cego, paralítico e com problemas cardíacos. Aquela mulher saiu reflexiva. E Jerônimo deixa todos nós a pensar. Porque muitas vezes nós esquecemos de analisar que a morte é algo necessário. Na atualidade, com todo o avanço da medicina, da ciência, nós chegamos aí aos 100 anos, 100 e poucos anos, com muitas dificuldades. Já pensou 200 anos? 300 anos? Ah, William, mas na Bíblia tem relatos que Matusalém viveu quase 1000. Simbologia, meus irmãos, simbologia. Não é que nós regredimos a ciência. Maneiras diferentes de contar, né? Então a morte, ela se faz necessária. É preciso. Só que nós ainda, mesmo nós espíritas, trazemos ainda um olhar muito distorcido do que é morrer, do que é nascer. Quando assistimos um filme que retrata as guerras, a gente chora várias vezes. Com dó do personagem que sabemos não é porque é a emoção. E aí tem um lado positivo da morte. Porque a morte, como todo momento que nos desafia a reflexão, vem fazer desabrochar em nós sentimentos que nós precisamos aprender a trabalhar. A dor da saudade, eu sei que dói, mas é algo que nos convida à reflexão para que nós possamos fazer desabrochar de nós os germes das virtudes que nós possuímos. A minha filha recentemente, eu tenho uma filha mais nova de 5 anos. Ela desde os 2, quando foi para a escolinha, teve como companhia, na mesma sala, durante os 3 anos, 4 anos de escola, irmãs trigêmeas. E neste mês passado, agora em março, por um problema, as trigêmeas tiveram que mudar de cidade. E a minha filha ficou quase depressiva. Ela chegou assim, papai, as trigêmeas vão mudar de escola, de cidade. Eu falei, minha filha, faz parte, um dia vocês vão rever novamente. Mamãe tem já o WhatsApp da mãe dela, vocês vão trocando vídeo, áudio, mensagens, vão conversando. Um dia nós podemos ir na cidade delas, elas virem aqui. Faz parte. Ela falou assim, papai, mas eu vou ficar com saudade. Eu falava, minha filha, mas saudade faz parte. Dizem que saudade é o amor que fica, né? Eu falei, não, mas é passar, mas quantas crianças já não mudaram de escola, minha filha? E ela falou assim, papai, mas são 3 de uma vez? Eu fui ficando sem argumento, né? Eu quase concordei com ela. Falei, minha filha, é difícil, realmente, dá um abraço aqui no papai. Não deve ser tarefa fácil, mas...
E eu fui conversando com ela, e aí pensando que nas guerras, muitas pessoas perdem a família toda, né? E o indivíduo tem a capacidade agora de ou fazer disso a dor de sua vida e viver preso a ela, ou de fazer disso um aprendizado para que ele cresça. Porque o papel da dor é só esse: nos trazer aprendizados. Ou eu fico preso na dor e adoeço, ou eu extraio dela o aprendizado e me aperfeiçoo. Então a dor tem esse mecanismo que é de nos impulsionar para a frente. O que não nos elimina a saudade. Olha, qual de nós aqui não tem um ente querido no mundo espiritual e quando não nos recordamos dele, bate aquela saudade, aquela vontade de estar perto? Achamos que ele está longe, quando muitas vezes ele está ao lado, velando por nós. E Leon Denis vem trazer uma reflexão brilhante sobre a nossa compreensão do morrer, quando no livro Depois da Morte, ele diz que o homem pouco esclarecido chora e se lamenta sobre os túmulos, esses caminhos abertos sobre o infinito. Familiarizado com as leis do alto, era sobre os berços que deveria derramar sua piedade. Denis está querendo demais, não? O que é a proposta dele? Que a gente chegue ao lado de um túmulo e fique feliz. Que alegria, vai com Deus, meu irmão. E a gente chegar no recém-nascido e falar assim, coitado. Tadinho. E a proposta dele é de uma grandeza, porque aquele que desencarna vai para a liberdade. Enquanto aquele que está reencarnando vem para um planeta que ora é prisão, ora é hospital, é de tudo um pouco. Ele está deixando a liberdade para ficar preso. Então a proposta de Denis é muito ampla e difícil, eu sei, mas é algo que nós precisamos refletir. Não quero também que ninguém deixe ter filhos por causa disso, né? Falar, já que eu não posso matar, eu não posso ter filhos, que é para não permitir que... Não, a ideia não é essa. Porque a gente tem um comportamento que é de lamentar a morte, levar flores, receber aqueles que reencarnam. Sendo que no mundo espiritual acontece quase o inverso também, né? Os espíritos, quando vão reencarnar, os amigos espirituais ficam tristes, desolados, falam, nossa. E quando alguém desencarna e chega de lá, eles recebem de braços abertos e fazem uma festa. Então, há uma diferenciação que nós precisamos, enquanto encarnados, compreender para evitar sofrimentos. E aí tem uma outra passagem com Jerônimo Mendonça que é interessante, dessa ideia de que morrer é punição e ficar vivo é um prêmio, ficar encarnado é um prêmio. Certa vez, Jerônimo Mendonça não podia ir até uma cidade vizinha fazer uma palestra, porque as dores naquele dia específico estavam insuportáveis. Ele percebeu que não tinha condições físicas de fazer a palestra. Então pediu a um amigo seu. Falou, olha, você tem como ir no meu lugar? Fazer para mim tal conferência? E como é que você vai negar algo para um paralítico e cego? Não tem jeito, né? E iluminado como era Jerônimo. Um amigo atendeu o convite. Falou, claro que eu vou. Pegou o seu carro na hora prevista e partiu em direção à cidade vizinha. No meio do caminho, sofreu um grave acidente, o carro capotou por várias e várias vezes. Quando o carro parou de capotar, o amigo pensou, estou encarnado ou desencarnei, né? Ficou naquela dúvida e lembrou do teste. Se eu me afastar do corpo e ver que o corpo ficou, eu desencarnei. Se eu me afastar, fizer alguns movimentos e o corpo for comigo, eu estou encarnado. E assim fez e descobriu que estava ainda encarnado. Qual o primeiro pensamento? Agradecer a Deus. Graças a Deus estou encarnado. Lembrou do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi até o porta-luvas do carro, que estava de difícil acesso, conseguiu apanhá-lo, fez uma prece aos espíritos e pediu para que abrisse numa página que dissesse algo do momento. Abriu a página e caiu na parte. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Esse é o cuidado que devemos ter com o acaso das obras, né? Às vezes nos pregam algumas peças. Ligou para Jerônimo, desolado, né? Aquilo que ele achou que iria lhe confortar, lhe deixou mais perturbado. Ligou para Jerônimo, nem para morrer eu estou prestando.
Olha o que os espíritos fizeram comigo. Eu, meu irmão, vamos trabalhar para poder desencarnar. Então é aquela ideia ainda distorcida. Que tanto Kardec quanto Denis e tantos autores espíritas vieram através de suas obras nos auxiliar. A doutrina espírita é de uma riqueza literária enorme. Porque ninguém vai chegar nesse nível de se alegrar ao lado de um túmulo da noite para o dia. Tudo vem baseado inicialmente no estudo, na reflexão, que vai levar, consequentemente, a uma vivência daquilo que nós estamos estudando. E eu não poderia deixar de falar aqui hoje, estando no Centro Espírita Leon Denis, no dia 1º de abril, que é um dia especial para nós admiradores de Leon Denis. Há exatos 90 anos, um horário um pouco diferente por causa do fuso, creio eu, acontecia uma reunião mediúnica na casa de Leon Denis. Como acontecia já com certo costume a cada 15 dias. Mas essa foi especial, porque foi a última. Essa reunião foi especial porque num dia anterior, no dia 31 de março, faço um parênteses aqui agora, 31 de março é uma data histórica para nós espíritas. 1848, tem-se início, ou amplia-se os fenômenos ocorridos na casa das irmãs Fox. E como diria Arthur Conan Doyle, é uma data que simboliza a invasão organizada dos espíritos no planeta. 31 de março de 1869, desencarnava Allan Kardec. 31 de março de 1927, Leon Denis conclui a escrita do seu último livro, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Denis envia então a última parte paragráfica no dia 31. No dia 1º, como programado, a reunião mediúnica. E nada mais, nada menos do que Allan Kardec, em espírito, como já havia sendo feito há alguns anos, vem se manifestar no grupo de Leon Denis e trazer uma mensagem profética. Disse Allan Kardec a Leon Denis: sede forte, abrigando a fé superior, e vosso aparelho registrará a bondade de Deus. Denis estava bem. Não trazia problemas de saúde. Continua Kardec: vós tendes a afeição dos grandes centros vibratórios. Satisfizestes a correspondência oculta da vontade divina, e no reino da luz respirareis. 90 anos em que essa mensagem de Kardec foi dita a Leon Denis. A reunião prosseguiu diferente do costume. No dia seguinte, o dia 2, Leon Denis não quis reler as mensagens. Como ele sempre fazia, analisava, sempre no dia seguinte. Nesse dia 2 ele não quis. Ele já havia captado a advertência de Kardec. Denis, que repito, estava bem de saúde até então, começa, dentro de alguns dias, a ficar um pouco mais fraco, dificuldades para se alimentar, dificuldades para respirar, mas sempre trabalhando. Sempre preocupado, estava prefaciando a biografia de Henri Sauce sobre Allan Kardec. Leon Denis, então, foi agravando o seu quadro, alguns médicos foram chamados para auxiliá-lo. Claire Boumard, sua secretária, com as demais companheiras que frequentavam a casa de Denis, tentavam auxiliá-lo, mas no dia 12 de abril, Denis amanheceu bem mais fraco. E elas perceberam que aquele dia, de fato, era o dia da partida do mestre. Leon Denis, ao longo do dia, foi se enfraquecendo, mas ainda continuava a balbuciar algumas palavras, sendo as últimas, dizendo que é preciso terminar, resumir e concluir. Ao passo que Claire Boumard garante a Denis que faria todo esse procedimento, e ele finaliza dizendo: enviai a Maier no dia 15. Foram as últimas palavras de Leon Denis, que partiria para o mundo espiritual e cumpriria de lá a promessa que ele havia feito numa carta enviada ao Brasil em 1923. Um centro espírita que fora fundado e homenageou Leon Denis no Rio Grande do Sul. Os amigos gaúchos mandaram uma carta para Denis e ele responde, em 1923, aos 77 anos de idade:
dizendo que o fardo da vida estava pesado, mas agradecia a Deus pelas provações que nada mais faziam do que coroar a sua laboriosa existência. E que ele aguardava com ansiedade o momento de retornar para do outro lado continuar o trabalho de consolo e esclarecimento. Denis parte no dia 12 e desde então dedica-se constantemente em prol da doutrina espírita, mas acima de tudo, em prol do consolo das aflições que o ser humano enfrenta. Claire Boumar teve a oportunidade de escrever que pelo seu sorriso radioso que iluminava seu rosto no momento supremo, eles tiveram um sentimento preciso da felicidade experimentada pelo apóstolo seguindo para as celestes moradas. Não é qualquer um que desencarna com um sorriso no rosto, gente. E Denis trazia ali a sua certeza da imortalidade da alma. Sabendo que estava de fato partindo não para a morte, mas para a vida. Certeza que certamente ele herdou do período em que ele fora um druida. Porque os druidas tinham algumas particularidades. Os druidas tinham alguns comportamentos em relação à morte que vêm ensinar a todos nós espíritas. Porque diz Denis no Depois da Morte que os druidas iam para as guerras, para as batalhas de peito aberto. Enquanto os romanos se equipavam todo. É claro que isso foi até um motivo para que eles fossem eliminados mais facilmente pelos romanos. Mas é a certeza da imortalidade da alma. Os druidas, quando um amigo seu desencarnava, não ficavam preocupados em arrastar o corpo para fazer homenagem. Eles deixavam o corpo. Porque sabiam que ele nada mais era do que uma veste, uma roupa. Não faziam questão do corpo, mas sim da alma na qual eles faziam uma oração. Os druidas tinham a capacidade, graças à crença na reencarnação, de emprestar dinheiro para receber em outra encarnação. Alguém arrisca? Alguém tem tal capacidade? Tal compreensão? Os druidas tinham. E os druidas eram curiosos. Quando algum amigo seu estava prestes a desencarnar, moribundo, eles se aproximavam e diziam: você está indo, né? Sinto muito, mas já que você está indo, faz um favor. E pedia para o quase desencarnado levar recado para o outro lado. Então, quer dizer, você estava agonizando e tendo que gravar o recado que o colega druida queria que você fizesse. Então, ao invés de se lamentar, eles usavam desse momento para exaltar a sua crença na imortalidade da alma. E recentemente, por ocasião do 8º Congresso Espírita Mundial, ocorrido em Lisboa, Portugal, Bezerra de Menezes, através da psicofonia, através de Divaldo Pereira Franco, trouxe uma mensagem belíssima aos presentes, na qual destaca o papel de Leon Denis atualmente no movimento espírita. Disse Bezerra através de Divaldo: os espíritos espíritas deste congresso, em nome de Leon Denis, que patrocina este evento a nível mundial, suplica a Deus que a todos nos abençoe e nos guarde em muita paz. Esse é o papel desempenhado por Leon Denis. Desde vários séculos, onde ele se dispôs a enxugar as lágrimas. E auxiliar na resposta da questão 743, quando Kardec pergunta: da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. E Denis vem fechar no livro O Mundo Invisível e a Guerra: os habitantes dos mundos felizes, iluminados pelas verdades eternas, com a aquisição dos poderes da inteligência e do coração, não têm mais necessidade desses terríveis estímulos para despertar e cultivar os recursos ocultos da alma. Meus amigos, esse é o desafio. Nós só nos armamos porque ainda não amamos. Quanto mais nós amarmos uns aos outros, menos necessidade teríamos de armas. A proposta cristã é uma proposta ativa, de que eu preciso fazer algo para a paz. Não é simplesmente ignorar que ela existe e nos colocar na posição de que eu não tenho nada a ver com isso, eu não moro na Europa, não moro na África, não moro na Ásia.
nós precisamos fazer alguma coisa, nem que seja uma prece. Porque nós temos um recurso que bilhões da humanidade não tem, que é o recurso do Evangelho de Jesus iluminados pelo Espiritismo. Espiritismo que vem fazer aquilo que Emmanuel colocou. Nos trazer verdades que nos fará livres, conforme a afirmação do Cristo. Que todos nós possamos nos dispor a fazer alguma coisa. A entender que a felicidade não foi feita para ser vivida sozinha. A felicidade foi feita para ser compartilhada, dividida, igual ao amor. De que não existe Deus cruel, Deus que castiga, Deus que pune, mas nada mais do que lei de causa e efeito que vem trazer a nós dores que nós mesmos provocamos. Como diria a belíssima música de Almir Sater, eu tocando em frente, né? Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Que com essas capacidades, com essas potências da alma que nós temos, nós possamos desenvolvê-las para o bem pessoal e para o bem mundial. Encerro com uma fala de Leon Denis no Congresso Espírita de 1925, já com quase 80 anos de idade, na qual ele fora presidente. Diz Denis, ele, o Espiritismo, pode aguardar o futuro com confiança. Nesses tempos inquietantes em que vivemos, no momento em que tantas coisas perecem, ele tornou-se um dos últimos refúgios, uma suprema consolação, um foco de luz para todos aqueles que procuram e que sofrem. As forças invisíveis estão trabalhando e nenhuma força humana será capaz de deter sua ação. Que Jesus e que os Espíritos amigos nos amparem e nos fortaleçam nessa caminhada para que nós possamos doar cada vez mais de nós em prol de um mundo melhor e com menos guerras. Muita paz.